Bom, pessoal, fazendo a revisãozinha para a prova de vocês, a gente tem distribuição eletrônica e o adorado diagrama de Linus Pauling. Bom, você tem que lembrar que esse diagrama de Linus Pauling ele divide as camadas eletrônicas em níveis e subníveis energéticos. E esses subníveis são colocados em ordem de energia. A diagramação, a distribuição de elétrons no diagrama de Linus Pauling, você tem que lembrar que ela vem sempre de cima para baixo, da direita para a esquerda, porque ela organiza os subníveis de acordo com a energia. Tem que lembrar que o subnível S tem menor energia que o subnível P, que tem menor energia que o subnível D, que tem menor energia que o subnível F. E todos esses subníveis são colocados aqui no diagrama. Bom, só que de qualquer forma, lá na avaliação de vocês, eu vou te pedir três coisinhas. Primeiro, a quantidade de elétrons na camada de valência, qual é a camada de valência e qual o subnível mais energético desses elementos. Fazendo essa distribuição sempre de acordo com aquelas setinhas azuis. Bom, para você lembrar, alguns dos que a gente fez muitas vezes em sala, coloquei aqui o elemento cálcio, de número atômico 20. Você tem que lembrar que se esse elemento cálcio tem 20 prótons, e ele é um elemento neutro, então quer dizer que ele tem 20 elétrons. E esses 20 elétrons são aqueles que a gente vai distribuir, sempre na ordem do diagrama. A gente começa aqui, ó, 1s2, a próxima linha, 2s2 e a próxima 2p6. Até aqui deram 10, eu quero 20. 3s2, na próxima linha, 3p6. Até aqui foram 18. O que você tem que lembrar? No subnível S cabem até 2 elétrons, no P cabem até 6, no D até 10 e no F até 14. Nesse caso, até o meu 3p6 eu distribuí 18 elétrons. Para 20 faltam 2. E cabem esses 2 elétrons no subnível S. Então a minha distribuição ficou assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. E aí as perguntas que a gente vai ter são aquelas que você está acostumado. Qual é a camada de valência desse composto? O que seria a nossa camada de valência? A camada mais externa aonde foi distribuído o elétron. Aqui, ó. A última camada por onde se passou elétrons. Então, no caso, a nossa camada de valência é a camada 4. Além disso, nessa camada 4, que é essa nossa camada de valência, eu tenho quantos elétrons? Nesse caso, são 2. Então, os meus elétrons de valência são apenas 2. E por último, eu vou te pedir também qual o subnível mais energético. Como assim o subnível mais energético? Aquele último onde foi distribuído. Você tem que lembrar, se o diagrama ele é feito em ordem de energia, quanto mais externo, ou seja, qual mais por último estiver aquele elétron, mais energético ele é. Então, se a nossa distribuição terminou em 4s, esse é o nosso subnível mais energético. E lá nós temos 2 elétrons. Não precisa nem de colocar esses 2 elétrons, não. Nosso subnível mais energético, o 4s. Bom, isso a gente fez para um composto neutro, aquele que não ganhou nem recebeu, nem perdeu elétrons. Já no de baixo, nós temos o elemento oxigênio, de número atômico 8. Só que você vê que ele possui uma carga, ele é um íon, um ânion nesse caso. O 2- significa que ele recebeu 2 elétrons. Então, na verdade, a gente distribui 10 elétrons aqui. Nessa nossa distribuição de 10 elétrons, a gente tem assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Até o 2p6 a gente tem a distribuição de 10 elétrons, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Bom, muito cuidado para vocês não confundirem agora. A nossa camada de valência continua sendo a mais externa. O maior número que acompanha as letrinhas, ó. Então, a camada de valência continua aqui agora sendo a camada 2. Só que os meus elétrons de valência, eu vou ter que fazer uma soma. Por quê? Eu tenho 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no subnível P, ambos na camada 2. Então, juntando todos eles, eu tenho 8 elétrons na camada de valência. E por último, o nosso subnível mais energético, que é aquele onde eu terminei a distribuição. É o subnível 2P. Agora, esse 2P tem 6 elétrons, mas de novo, você tem que lembrar, você não precisa de adicionar aquela quantidade de elétrons. Então, camada de valência, elétron de valência e subnível mais energético, você consegue
fazer de letra, tirar de letra essa avaliação. Bom, no exercício número 1 de vocês, a gente tem uma reação, que às vezes você acaba até ficando confuso com a reação, onde tem aqui, ó, o sódio reagindo com água, formando hidróxido de sódio e hidrogênio. Essa reação é algo que vocês não viram ainda, até falo ΔH ali, que é a variação de entalpia, que é a energia liberada nessa reação. Não precisa ficar preocupado. O que a gente precisa se preocupar é que lá nós temos duas alternativas, onde na letra A fala desse elemento metálico sódio aqui, ó. E aí, ele quer que você faça a distribuição eletrônica e indique o subnível mais energético do elemento sódio. Bom, esse elemento sódio aqui, ó, lá no exercício ele tem a massa dele apenas, que é 23, muito cuidado. O número atômico dele é 11, a gente distribui o número atômico e não o número de massa. Se ele tem 11 prótons, ele também tem 11 elétrons, e aí a gente vai fazer essa distribuição aqui de novo, ó. Começa lá em cima, 1s2, 2s2, 2p6. Se até no 2p6 a gente distribuiu 10 elétrons, você tem que lembrar que no subnível S cabem 2. Se cabem até 2, cabe 1. E eu preciso distribuir só mais um elétron, termina em 3s1. Ficou assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Bom, ele quer o subnível mais energético, ou seja, o último subnível onde foi distribuído elétrons, ó. O nosso subnível mais energético é o subnível 3s, onde nós temos ali um elétron. Na letra B, ele já quer que você fale quantos elétrons a gente tem, já fazendo a distribuição, no íon sódio mais. Esse mais aqui, ó, da mesma forma que o oxigênio lá em cima, o 2- ele recebe 2 elétrons, esse sódio aqui ele vai estar perdendo um elétron. Então, se a gente distribuiria 11, agora a gente passa a distribuir 10 elétrons. E vai ficar igual a distribuição do oxigênio aqui em cima, ó, a mesma. Não vou nem voltar no diagrama. 1s2, 2s2, 2p6. Por que é a mesma? Os dois têm a mesma quantidade de elétrons, então a distribuição é a mesma. Ele quer que você calcule o número de elétrons presentes nessa distribuição. Muito simples, ó. Você pode olhar por aqui, se ele tinha 11 e perdeu 1, ele tem 10. Vou até somar, ó. Nós distribuímos 2 mais 2 mais 6, temos 10 elétrons no total. Só para completar, se a gente fosse falar da camada de valência aqui, ó, a camada de valência do sódio agora passava a ser a camada 2. E nós teríamos 8 elétrons na camada de valência. E o subnível mais energético dele também muda. Ele passa a ser o 2p. Então aqui em cima, quando ele tinha um elétron a mais, era o 3s, a camada de valência dele era 3, e eu tinha só um elétron de valência. Quando ele perdeu esse elétron, ele passa a ter como camada de valência A2 e 8 elétrons na camada de valência. Então, simplesmente isso. Eu tenho um elemento, se eu tiver um íon, lembrando, se é um íon negativo, um ânion, ele recebe elétrons. Se é um íon positivo, um cátion, ele perde elétrons. A gente faz a distribuição, considerando o ganho ou a perda, e indica camada de valência, elétron de valência e subnível mais energético. E acho que no mais é só, acho que a gente já consegue fazer a provinha de vocês tranquilamente. Boa prova!